dia, bom dia. Vamos lá. Carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Interessante essa passagem, esse versículo, a armadura de Deus, né? Esse texto bíblico é muito conhecido, ele é muito importante para a vida cristã, mas para a nossa palavra de hoje, né? Eu estava lendo toda a carta de Efésios hoje, e quando eu cheguei aqui no 6:10, eu percebi essa expressão inicial aqui, quanto ao mais. Paulo estava falando sobre vários assuntos na carta para Efésios, né? Para a igreja de Éfeso. Ele começa falando sobre vocação, ele fala sobre a unidade, sobre como se viver uma vida cristã em comunidade, ele fala sobre ministério, sobre ofício na igreja, ele fala sobre várias coisas, ele fala sobre exortação à santidade, sobre a maneira de se portar, e o que é interessante é que no final ele vem aqui e fala sobre luz e trevas, ele dá uma visão sobre, né, obras infrutíferas e não, e ele começa a ser bem incisivo em falar nos relacionamentos. Ele já está falando sobre relacionamento interpessoal dentro da igreja, sobre a utilidade da santidade na comunhão, né? Sobre como ser santo dentro da comunhão da igreja. E ele vem ser bem incisivo quando ele fala aqui que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido e os homens têm que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então ele vem falando sobre o lar cristão, marido e mulher. E ele vem falando sobre filhos e pais, né? Pais e filhos. Ele fala: filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, como é o mandamento. E ele fala com os pais: não provoqueis seus filhos a ira. E ele vem falando aqui: servos e senhores, quanto a vós outros servos e senhores, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com tremor e tremor. Ou seja, ele veio dando várias informações sobre relacionamento interpessoal. E aí ele vem falar de batalha espiritual, como o texto é conhecido, só que ele abre o texto falando quanto ao mais. O que ele está dizendo com isso? Eu já expliquei como que é a questão interpessoal. Eu já indiquei como deve se viver com pais e filhos, esposo e esposa, na unidade da igreja, nos dons, nos ministérios, nos ofícios. Eu já expliquei, eu já falei que você tem que respeitar o patrão, eu já expliquei, eu já falei como que você tem que se portar em relação ao seu dom atrelado ao seu ministério, eu já expliquei o quanto a santidade é importante, eu já expliquei que a santidade reflete na comunhão, eu já expliquei. Agora eu vou falar quanto ao mais, coisas que não estão sendo explicadas antes na carta. Por isso que é muito importante a gente ler o texto por completo, não ler somente o fragmento de texto, porque é isso que ele está falando, que não, quanto ao mais, quanto às coisas que eu não falei, aí cabe aqui nessa palavra. Mas mesmo assim ele reforça quando ele diz assim, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, eu já falei um monte de vezes que não é para tratar gente como demônio. Gente se trata com gente. Demônio se trata como demônio. É isso que Paulo diz na carta de Efésios. Que nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós não temos que tratar pessoas como demônios. Com pessoas nós tratamos como ele indica na carta e em suas outras cartas. A Bíblia é o livro dos relacionamentos interpessoais. Ensina a lidar com qualquer tipo de pessoa de várias formas. Agora, nessa passagem, Paulo está informando aqui aos cristãos da igreja de Éfeso que era necessário diferenciar
Era necessário diferenciar. Ele deu várias admoestações, várias indicações de como se lidar com as pessoas dentro da igreja, dentro da casa, dentro do trabalho. E aí ele vai agora partir e falar sobre a questão da batalha espiritual propriamente dita. Que nesse dia nós possamos aprender a lidar com pessoas e lidar com as hostes espirituais, com o mundo espiritual, da forma que tem que se lidar com o mundo espiritual. Com pessoas, nós temos várias estruturas que são faladas durante todo o livro de Éfeso e durante todas as cartas paulinas, todas as epístolas, várias indicações de como se lidar com pessoas. E também há várias informações de como se efetuar e como se participar do ministério de batalha espiritual, de um contexto de batalha espiritual. Mas para nesse dia que nós possamos tratar pessoas como pessoas. Como eu já tenho dito lá na igreja, nós não nos importamos muito com pessoas. Nós nos importamos com almas. Porque almas são eternas. Você é responsável pela alma que você cativa. Você é responsável pela alma a qual você está tratando. Se pensássemos nisso, já seria algo muito importante, porque a gente não ia sair falando mal de qualquer alma que é eterna. A gente não ia fazer certas ações que poderiam direcionar aquela alma para o inferno. Que nós possamos ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de consciência, para saber tratar pessoas como pessoas que têm que ser tratadas como almas e demônios. Mundo espiritual não é brincadeira, tem que ser tratado com seriedade. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que essa seja uma semana de vitória para a gente e que em nome de Jesus nós aprendamos a lidar corretamente com almas e com o mundo espiritual. Meu nome é Diego Ramos, esse aqui é o Clube Santo e o meu desejo para você é que você seja santo todo dia e toda essa semana.